Olá pessoal, eu sou o Saulo Henrique Silva Caldas, advogado do estado de Sergipe. Quero comentar com vocês aqui algumas nuances do julgamento polêmico aí do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 126.292, de relatoria do ministro Teori Zavascki, que traz de volta a execução provisória da pena após o julgamento nos tribunais de apelação no nosso país. Ou seja, significa dizer que os tribunais, após julgar os recursos de apelação criminal, em que houve condenação, eles já podem determinar a prisão dos acusados, mesmo que ainda caiba recurso aos tribunais superiores. No caso, recurso especial, se for para o STJ, discutir matérias infraconstitucionais, ou seja, de leis federais gerais, ou recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, se a violação alegada do direito se refere à Constituição da República. Então, essa que é a polêmica. Fere ou não fere esse entendimento ao princípio da presunção de inocência? Fazendo um breve histórico, na década de 90, o Supremo Tribunal Federal, de 90 até 2008, o Supremo Tribunal Federal tinha o entendimento que a execução provisória da pena, o recolhimento após o julgamento da apelação, não afrontava o princípio da presunção de inocência. Em 2009 até hoje, até os nossos dias, 2015 no caso, o Supremo teria mudado seu posicionamento através de um voto do ministro Eros Graus, hoje aposentado. Então, na verdade, o nosso Supremo Tribunal Federal, essa decisão, ela não é nova. Ela traz de volta a antiga jurisprudência que perdurou de 90 a 2008 no STF. Para os senhores anotarem aí, o precedente do STF na década de 90 foi o habeas corpus número 68726, relatado pelo ministro Nery da Silveira. Esse habeas corpus foi utilizado, claro, no novo voto de Teori Zavascki nesse nosso habeas corpus atual, resgatando aquela ideia de que a execução provisória não é incompatível com a presunção de inocência. Queria trabalhar com vocês em cima dessas informações. Não é uma nova decisão, não há nada de novo, exceto que se trouxe a velha jurisprudência novamente. Então, a primeira pergunta que fica: vai reduzir a impunidade? Voltar ao passado? Reduziu naquele período de 1990 a 2008? A resposta é negativa. A impunidade não se, ao nosso ver, data vênia aí aos que pensam diferente, ela não tem uma relação direta com a agressividade das penas ou a rapidez com que as penas sejam aplicadas no Brasil. Ela envolve outros fatores, como a educação e principalmente a certeza de que o processo será respeitado nos seus princípios, na sua forma eleita pela lei. E, claro, impunidade é deixar impune o culpado. Se fica falando muito de que é uma forma de combater a impunidade já determinar a prisão. Eu queria que o Moro, Sérgio Moro, eminente juiz aí da Operação Lava Jato, respondesse essa. De 1990 a 2008, a execução provisória da pena reduziu a impunidade no Brasil? Se ele responder que sim, ele traga os dados, porque não temos essa estatística disponível nesse sentido. Infelizmente, a impunidade são várias questões envolvidas, não é só executar de plano a pena ou executá-la mais tarde, após o trânsito julgado de decisão condenatória, esgotados os recursos. Então, assim, o primeiro argumento do Sérgio Moro, e que foi adotado aqui na decisão do Teori Zavascki, eu refutaria com dados da década de 90 até 2008, onde a execução provisória era regra, era autorizada pelo Supremo, mas não houve diminuição da impunidade no país. Então, em 2016, nós voltamos à antiga jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, ao nosso sentir, atuou fazendo as vezes do poder constituinte originário. Existe o que é o povo brasileiro, a única que pode alterar a Constituição é o povo brasileiro. E eu defendo a seguinte ideia: o Supremo pode mudar seu posicionamento. O que ele não pode é mudar o texto constitucional. Quando a Constituição diz no artigo 577 que é até o trânsito em julgado que se presume a inocência, não cabe ao Supremo Tribunal Federal e a nenhum outro tribunal, a juíza, nenhum, fazer outra leitura desse texto, porque ele é muito claro. Existe um brocardo latino, eles chamam, são frases do mundo jurídico, da ciência do direito, que diz o seguinte: lei clara não merece, não carece de interpretação. Vamos lá. Eu estou citando aqui, tem um artigo de um doutor da Universidade de São Paulo, chamado A Clareza da Lei e a Necessidade do Juiz Interpretá-la.
onde ele cita um italiano chamado Francesco Degni, e diz o seguinte, esse italiano: todas as nossas cortes supremas, de fato, têm constantemente mantido a máxima de que a função interpretativa é possível apenas nos casos nos quais a lei apresenta um sentido duvidoso ou obscuro, não já quando a disposição seja clara, já que o magistrado, em tal caso, não deve fazer outra coisa senão aplicar a lei, e não pesquisar-lhe a razão para dar-lhe um sentido diverso daquele que resulta das suas próprias palavras. Fecha aspas. Então vejam, é o que acontece no caso concreto. O Supremo Tribunal Federal, dentro de uma política criminal que o Brasil gostaria de estar adotando, está adotando, repressiva, busca dar uma resposta à sociedade, para a galera, jogar para a galera. Então eles estão agora querendo harmonizar a execução provisória com a presunção de inocência. É impossível, senhores, data máxima vem. Quando o Supremo Tribunal Federal argumenta que o recurso de apelação, os tribunais de apelação, é a última instância para analisar a matéria de fato. Ou seja, fulano fez ou não fez isso que estão dizendo na denúncia. Que é o último grau onde se discute prova. Não é isso? Nós temos aí a súmula 07 do STJ, que diz que o STJ e o Supremo Tribunal Federal, recurso especial extraordinário, não se prestam a analisar provas. As matérias lá são eminentemente jurídicas, de direito. Para o leigo entender é complicado, mas para operadores do direito não. Vamos lá. O que é matéria de fato? É o que ocorreu. Fulano matou cicrano tal dia. Isso é fato. É um fato. Matar cicrano corresponde a que conduta no Código? Homicídio. A questão aí agora já vai para um outro viés. Quais foram os meios de provas para provar que fulano matou cicrano em tal dia? Bom, aí já vem questões que envolvem matéria de direito, devido ao processo legal principalmente. A polícia interceptou o telefone, um exemplo, sem ordem judicial e alcançou informações que diziam respeito à autoria desse fato. Matéria de direito. Se o cidadão for condenado com base nessa prova, ele não, e o tribunal mantiver a decisão do juiz de primeiro grau, o que é que acontece? Com certeza ele vai impugnar, arguindo a nulidade dessa prova, que foi cabal para a condenação do réu, perante os tribunais superiores, para ver a palavra dele final sobre o assunto. Nesse caso, como é que fica? A matéria é de direito, mas é completamente, umbilicalmente ligada à matéria de fato. Nessa circunstância, quando o tribunal lá reconhecer a nulidade dessa prova, o réu pode ser absolvido. E aí? Quem vai pagar a conta desse período de prisão esperando entre a decisão do Tribunal do Estado, Regional Federal, e a decisão dos cursos superiores? Quem vai pagar essa conta? Ninguém, né? Então vamos lá, nós somos contra por esses motivos. Nem toda a matéria de direito deixará de estar atrelada, de alguma maneira, à absolvição, à matéria de fato. Por isso nós defendemos, com essa nova disposição, esse novo entendimento do STF, resgatando a antiga jurisprudência, nós pensamos que a prisão não pode ser automática após o julgamento do recurso de apelação. Qual é a natureza da prisão antes do trânsito em julgado? Ela é o quê? Prisão provisória, pois a prisão definitiva é aquela que decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado. Se é uma prisão provisória, nesse caso seria uma prisão preventiva. E a prisão preventiva tem requisitos próprios, artigo 311 e 312 do Código, e a 313, perdão, do Código de Processo Penal. Então, para ser bem honesto, o que caberia ao tribunal julgar a apelação é verificar se aquele réu que está respondendo solto, se ele estaria diante de uma das hipóteses da prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal. Se tiver um fato novo após a soltura dele, ou se ele responder liberado até ali, cabe ao tribunal analisar cada caso e, se for o caso de decretar a prisão preventiva, decretar com base naquelas hipóteses. Garantia da ordem pública, da instituição da lei penal, da ordem econômica, para frustrar a aplicação, para evitar o frustramento da lei penal. Então, essas hipóteses da prisão preventiva são taxativas no nosso Código de Processo. Então, não seria uma prisão automática só por conta da decisão do Supremo. Por quê? Porque a decisão foi tomada no habeas corpus 126/292. E habeas corpus é caso concreto.
não faz efeito para todos e nem é vinculante. Cada tribunal poderá analisar da melhor maneira essa situação. Vamos lá. Como os tribunais devem se posicionar, ao nosso ver? Devem verificar se, após cada julgamento específico de recurso de apelação, será o caso ou não de decretar a prisão preventiva do recorrente. Ou seja, se ele deve ser recolhido preso naquele momento. Por quê? Uma peculiaridade que a jurisprudência nova, desse novo habeas corpus, não traz. Mas nós vamos pesquisar. Na década de 90 a 2008, quando o Supremo, no habeas corpus 68726, decidiu pela execução provisória da pena, existia um artigo no Código de Processo Penal, era o artigo 594, em vigor na época, que dizia que para a pessoa recorrer, teria que ser recolhida presa. Para recorrer, da decisão de primeiro grau mesmo. Então, na época, se discutiu a constitucionalidade desse artigo, pelo que o Supremo disse que ele foi recepcionado pela Constituição. O artigo foi redigido num código anterior a 88, ou seja, a nossa Constituição veio depois. Então, o Supremo disse, na época, que tal artigo, 594, teria sido recepcionado. Muito bem. Nessa nova guinada do Supremo, nós já temos uma alteração aí legislativa. Em 2008, nós tivemos uma reforma, uma mini reforma do processo penal. E esse artigo foi revogado, certo? Ele não existe mais no nosso Código de Processo Penal. Por quê? Porque o legislador trouxe uma visão mais garantista. As pessoas não são mais obrigadas a se recolherem presa para poderem recorrer. Elas podem recorrer independente disto. Então, por outro lado, nós temos um artigo nessa nova reforma que também não foi comentado na decisão do ministro Teori, nesse habeas corpus recente. Que artigo é esse? É o artigo 283 do Código de Processo Penal. O que é que diz lá? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Vírgula. Em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso de investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária preventiva. Então, são aqui as hipóteses que o legislador escolheu para autorizar uma prisão. No caso dos tribunais, flagrante não se fala mais porque já passou. Estaríamos na fase de recurso já. Ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, certo? Em que sentido essa ordem seria fundamentada? Aí ele diz as hipóteses. Seja em decorrência da sentença condenatória transitada em julgado é quando não cabe mais nenhum recurso, certo? E é aqui que nós nos apegamos. Ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva. Então, assim, se a sentença não transitou em julgado, não é por causa disso que eu vou... eu não posso usar o julgamento do Tribunal de Apelação para prender. Não é a hipótese. Ainda cabe recurso, ainda não transitou em julgado. Certo? Agora, eu posso prender temporária ou preventivamente. Aí, nesse caso, a gente se remeteria-se ao tribunal aos artigos próprios do Código de Processo que dizem respeito à prisão temporária ou preventiva. Perguntas. Esse artigo 283 foi discutido nesse habeas corpus 126.292 do STF? Não. Eu li o voto inteiro e não existe a confrontação de que esse artigo seria ou não violador da Constituição da República, como foi o antigo habeas corpus na década de 90, o 68726, que além de questionar a execução provisória à luz da Constituição, arguiu-se também a inconstitucionalidade do artigo do Código de Processo Penal. Então, há uma diferença. Naquela época, existia um artigo do CPP que autorizava o recolhimento precoce do réu, do recorrente. No nosso atual código, nós não temos. E o único artigo que teria falando sobre hipótese de prisão é o 283. Esse artigo não foi analisado a sua recepção ou não pela Constituição, a sua incompatibilidade ou não com a Constituição Federal, que ele é depois, né? Nesse habeas corpus da relatoria do Teori da Vasco. Então, os juízes dos tribunais, os desembargadores, ao analisarem apelações, terão que remeter-se a esse artigo e verificar. Bom, o STF disse que pode executar provisoriamente a pena, mas aí, não é o caso de flagrante aqui, porque já estamos em uma outra fase. A sentença ainda não transitou em julgado, então não é por causa da sentença que eu vou mandar prender. Esse artigo, é claro, ele proíbe os tribunais de prender se a sentença ainda não transitou em julgado. Evidentemente, naqueles casos em que o réu recorrente está em liberdade.
Ele não autoriza a execução provisória da pena, como quer sugerir o Supremo Tribunal Federal nesse habeas corpus. Então, entre uma decisão em sede de habeas corpus do Supremo e a disposição expressa do artigo 283 do Código de Processo Penal, data vênia, os tribunais deverão obedecer ao que tem no Poder Legislativo Federal, que ficou consignado por eles. Né? Então, até porque esse artigo não foi extirpado do nosso ordenamento, ele está em vigor. Está em vigor. Então, o que o Supremo Tribunal decidiu aí tem essa aresta. No artigo 283 tem sentença transitada em julgado. E essa é a hipótese de prisão. Ele não diz sentença não transitada em julgado. O Supremo não poderia criar isso, a não ser que ele tornasse sem efeito esse artigo, o que não consta no acórdão do habeas corpus 126.292. Então, o artigo continua em vigor, senhores desembargadores. Por favor, prestem atenção nesse detalhe, sob pena de os senhores estarem decidindo contra expressa vedação legal, e aí já seria falta funcional, com todas as vênias que vocês entenderem. Enfim, para terminar a nossa análise aqui, eu gostaria também de pontuar o seguinte. Nós temos uma estatística, já que um dos argumentos do ministro Gilmar Mendes era que outros países do mundo, países sérios do mundo, eles estariam já adotando essa tática da execução provisória da pena. E que o Brasil, surrealmente, é o único que não faria isso. Bom, eu fui ler o Direito Constitucional, uma obra do ministro Gilmar Mendes, de 2015, quer dizer, do ano passado. E lá ele defende justamente o contrário. Ele defende que cortes como a da Alemanha e da Espanha têm entendimentos nos dois sentidos, inclusive no sentido de que não se poderia determinar antes do trânsito em julgado o recolhimento à prisão, no sentido de quê? De que a pessoa poderia recorrer ainda aos tribunais superiores, às cortes superiores, sem recolhimento à prisão. Quer dizer, o próprio Gilmar Mendes cita precedente do tribunal alemão, do tribunal espanhol, na sua obra de direito constitucional. E muito me deixou surpreso que ele agora vem trazendo informações de que países sérios do mundo, a Alemanha não é não? Sério? E a Espanha também não? Em questão de justiça criminal, nas cortes supremas de lá. Então, assim, eu fiquei muito espantado, que eu me corri logo para as editoras aí e fui olhar o livro dele. E no livro dele tem outras informações das cortes alemãs, da Espanha e outras mais. No voto de Teori Zavascki, ele citou uma pesquisa de duas pesquisadoras, salvo engano, brasileiras, sobre o entendimento nas cortes da França, do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Espanha. E aí trouxe a informação de que nessas cortes existe essa informação de que a execução provisória não afrontaria a presunção de inocência. E eu fico aqui pasmo, porque isso daqui está confrontando com informações que o ministro Gilmar cita no seu próprio livro. Então, assim, gente, eu penso que existem duas correntes, mas não se pode tornar definitivo isso. Eu imagino que lá tenha duas jurisprudências a respeito do assunto e nenhuma delas pacificada. Então, o nosso país não precisa estar olhando lá para fora, até porque nós temos a nossa Constituição, que é clara. Até o trânsito em julgado, a presunção é de inocência. Criar a figura de um acusado ou recorrente híbrida, tipo, ele é presumidamente inocente até o segundo grau. Depois, mais ou menos, ele é presumidamente inocente. Por quê? Porque os fatos já foram discutidos, não vão ser discutidos lá em cima. Gostaria de lembrar aos senhores que no caso Maluf, no habeas corpus, no caso Maluf, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, teria dito que a valoração da prova poderia autorizar a subida de recurso especial. Veja, não se discute prova, mas a valoração que o juiz de primeiro grau ou o tribunal deu à prova, se ela tem mais relevância do que outro tipo de prova que absolveria o réu, essa valoração, se ela é válida, é suficiente ou não, o STJ, no caso Maluf, fez a ressalva, exceptuando, criando as exceções à súmula 07. E eu pergunto aos senhores, vamos esquecer que isso também é possível, no recurso especial extraordinário, a revaloração da prova. Procurem a jurisprudência aí com esse termo, no STJ e no Supremo Tribunal Federal.
Então, senhores, para terminar o nosso vídeo, um vídeo explicativo, o que é que os tribunais teriam que fazer perante o novo entendimento? Clientes que estão me ouvindo nesse vídeo, sociedade em geral, estudantes de direito, claro, estamos abertos aí às críticas, a outras ponderações, a outras reflexões. A nossa é essa. O que os tribunais têm que fazer? Primeiro, a decisão não pode ser automática. Não é por causa dessa decisão nova do Supremo Tribunal Federal, que na verdade resgata a velha jurisprudência, que já vai sair decretando prisão de todo mundo que está tendo recurso de apelação negado nos tribunais regionais federais e nos tribunais estaduais. Não. Tem que se olhar, após o julgamento da apelação, se será o caso de decretar ou não prisão preventiva. Artigos 311 a 303 do CPP. Certo? Não é automática a decretação da prisão. Por quê? Porque ela ainda será uma prisão preventiva. Afinal de contas, à luz do artigo 283 do Código de Processo Penal, já está dito. A única sentença que autoriza a prisão, que não são as preventivas e as provisórias, é a prisão em flagrante ou a decisão, transitada em julgado. Não é isso? Ou de decisão de prisão temporária ou de preventiva. Fora isso, só em flagrante. Então, com a devida vênia aí ao entendimento do Supremo, os tribunais devem olhar isso em cada caso. Não é julgar a apelação e determinar a prisão. O Ministério Público do Estado de Roraima, federal, entrou com uma petição, à luz dessa nova jurisprudência, nova velha jurisprudência do Supremo, para pedir a prisão do governador de Roraima. E o TRF de lá acatou imediatamente, como se a decisão do Supremo tivesse efeito erga omnes, vinculante, sem nenhuma análise maior das questões. Quer dizer, absurdos como esse podem acontecer em todo o país. Nós esperamos que os tribunais tenham a visão teratológica do direito, uma visão sistemática do direito, e que não sejam decisões como essas, que, ao nosso ver, vão causar mais causa ainda no sistema penal, já de pouca estrutura do nosso país, vai causar um impacto social muito grande também. Temos que ter onde colocar pessoas que vão ser presas. Não é só determinar a prisão. O Ministério Público também tem uma grande parcela de responsabilidade na falta de condições do sistema penal brasileiro. Afinal de contas, como fiscal da lei, ele deveria sim fiscalizar e promover as ações contra os estados respectivos, contra a União, a fim de que essa questão não seja jogada às traças como está, com graves violações de direitos fundamentais, tanto dos presos como de suas famílias, que esperam para o ingresso naqueles recintos lá. Então é o seguinte, são temas conexos, a gente não pode esquecer. Não é só mandar para a prisão. Nós temos que ter lugar. E temos que pensar também nos agentes prisionais, que estarão lá em menor número do que o número de presos, em presídios superlotados, sem condição e estrutura de trabalho. Então, nossa sugestão, os tribunais devem analisar o artigo 283 do Código de Processo Penal. Está em vigor, não foi atingido pelo habeas corpus, certo? Enquanto não houver a declaração de afronta à Constituição por parte desse artigo, ele está em vigor e os tribunais, em tese, serão obrigados a cumprir as disposições dele, sob pena até de falta funcional do magistrado, certo? Nós pensamos dessa maneira, é só uma opinião de um advogado, militante, estudioso da questão. Encerraria com uma frase de Dallaire, no livro dele chamado O Poder dos Juízes. Dallaire cita aqui Marcel Camus ao dizer o seguinte: é indispensável a reforma de mentalidade no Poder Judiciário para que o sistema judiciário não seja uma forma legal de promover injustiças. Promover injustiça por formas legais. É uma tema para a gente pensar. Fiquem todos bem aí, com Deus. Combatam o bom combate do direito. Vamos para cima. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal não pode ficar assim. Na pior das hipóteses, teremos que acionar as comissões interamericanas de direitos a fim de mostrar que houve pactos internacionais quebrados com essa nova orientação do Supremo Tribunal Federal. Não terminou a luta. Os advogados que reverteram a questão no passado, nessa geração somos todos nós, militantes, juristas, operadores do direito. Fiquem todos bem, forte abraço, até a próxima.